pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Bom, vocês pediram e finalmente Sobrenatural chegou. Ah, Juquiba, eu adoro os irmãos Winchester. Ah, é? Pô, legal. Então você veio seco. Antes de qualquer coisa, quero pedir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque só lá eu dou uma previsão de qual é o próximo filme cuja review será lançado aqui. Essa é a página do iPanic original. Não curtam páginas falsas, por favor. Por fim, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabe que esse vídeo tem spoiler. Então, preparados ou não, partiu! Do you know who that is? No, It's me. it doesn't look like you. I know, but that's me. It's your mom. Beleza, a família Lambert ainda arrumava as coisas em sua nova casa e tentava se acostumar com uma nova rotina, nova escola das crianças, etc. A mudança se devia a uma oportunidade de emprego melhor que Josh, o pai e chefe da família, ganhou como professor, mas para isso teve de se mudar da cidade onde morava. Sua esposa Renee faria o papel da dona de casa, cuidando inclusive da recém-nascida Kelly, enquanto também treina suas músicas, uma vez que ela toca piano, e enquanto também seus dois outros filhos estivessem na escola, e estes são Foster e Dalton. Você que já viu um ou outro filme de terror sabe que as coisas não são fáceis para uma família nos primeiros dias em sua nova casa. Foi assim com os Perron em Invocação do Mal, foi assim com os Lutz em Horror em Amityville, foi assim com os Smur em A Casa das Almas Perdidas. Isso porque todos esses três exemplos são baseados em fatos reais. Enfim, eu dei esses exemplos, mas nunca é tarde para relembrar que Sobrenatural não é baseado em fatos reais, ok, pessoas? Então tá. Bom, a nova casa confunde. Coisas guardadas em algum lugar aparecem em outro. Interferências estranhas são ouvidas na babá eletrônica e num dia aparentemente normal, Dalton não acorda de manhã. Ele simplesmente não acorda. Os Lambert imediatamente o levam ao hospital e nenhum dano cerebral foi detectado, mas Dalton inexplicavelmente estava em uma espécie de coma. Mas na verdade nem os médicos conseguiam explicar o que era aquilo. A notícia obviamente abala a família, que após 3 meses consegue levar Dalton para casa, mesmo em coma, mas é claro, com os cuidados de uma enfermeira, que orientou Renee a como cuidar e alimentar seu filho nesse estado crítico. Até que certo dia, Renee ouve pela babá eletrônica vinda do quarto de Kelly as seguintes palavras: "Não há nada que você possa fazer", seguido de outras palavras completamente perturbadoras. Ao correr no quarto, claro, não havia ninguém, e ficava a pergunta: de onde surgiu aquela voz se não havia ninguém por lá? Pois é, a pergunta era boa e cabia reflexão. Mas a coisa fica mais estranha quando Foster pede para mudar de quarto, porque não gostava que Dalton ficasse andando pela casa durante a madrugada. Vale lembrar que o Dalton tá em coma. Bom, se o relato de Foster era sincero ou não, ainda não se sabia, mas que era no mínimo estranho, pelo amor de Deus, não tenha dúvidas disso. Até que depois de ouvir o choro de sua filha, Renee vê isso. Bom, só ela viu. Josh não, ou seja, cerveja. Ela vai ficar com essa imagem pesteando seus pensamentos, até porque não tem como ser diferente. O que ela viu foi simplesmente assombroso. Nessa mesma noite, o alarme da casa foi disparado. A porta da frente escancarada, mas nenhum intruso foi percebido. É estranho, mas fazer o quê? Renee percebe uma mancha vermelha no formato de uma mão na cama de Dalton, como se fosse a marca de uma mão ensanguentada, e isso, aliado aos fatos anteriormente citados, ela percebe que existe alguma coisa errada com aquela casa, suspeitando que ela seja assombrada. É óbvio, como em todo filme, que o marido desconfia de que sua mulher talvez esteja exagerando, mas cá entre nós, ela não está. Sonhos perturbadores começam a virar rotina para Renee. Ela vê pessoas andando do lado de fora da casa, passando em frente à janela. Gente, olha isso. Josh?
Imediatamente, Renee pede pra ir embora daquela casa e Josh, por sua vez, aceita a sugestão. Juquiba, se mudaram de casa é sinal que tudo ficou bem de novo. É evidente que não. O filme, na verdade, tem seu ápice aqui. Já instalada na nova casa, alguma coisa aterroriza Renee de tal forma que a faz parecer estar louca. Ela vê uma criança cantarolando e correndo pela casa, fugindo dela, ou seja, o que quer que tivesse assombrando a família na antiga casa, está com ela de novo na nova. E depois de praticamente testemunhar um atentado contra Dalton, e depois que Lorraine, mãe de Josh, disse ter sonhado com uma entidade maligna que persegue Dalton, é hora de agir. A família, então, a partir da sugestão de Lorraine, chama uma equipe de investigação paranormal especializada para testar uma teoria que já foi muito mais do que provada. A equipe, liderada por Elise, primeiro comprova de que há sim uma ou várias entidades malignas ali dentro. Depois, Elise diagnostica que o corpo espiritual de Dalton não está junto de seu corpo físico, e que o fato de não ter adiantado nada mudar de casa em relação às coisas estranhas que aconteciam na antiga se deve porque não era a casa que estava assombrada, e sim Dalton. E Elise, então, sugere projeção astral, sendo que Dalton tem esse dom, e somente com essa sugestão o espírito astral do garoto poderia ser devolvido ao físico. Para quem não sabe, projeção astral é uma pseudociência que prega, abre aspas, um suposto fenômeno paranormal que proporcionaria a saída da consciência do corpo humano e consequente manifestação em dimensão extrafísica, fecha aspas, palavras Wikipédia. Elise menciona que Dalton, por ter essa habilidade inconsciente, confundia isso com seus sonhos, e essa confusão o fez viajar para um lugar tão longe de tal forma que o fez ficar perdido. A paranormal chama esse lugar de além, que para nós pode ser representado apenas como inferno. E uma vez que Dalton físico não tem mais seu corpo espiritual, entidades benignas vindo desse submundo estão à volta, porque elas querem a vida e conseguiriam isso entrando no corpo físico do garoto. E em contrapartida, existem as malignas, ou seja, demônios que querem o corpo de Dalton para causar sofrimento aos que circundam a criança. Uou, Juquiba, que isso? Vai com calma, pelo amor de Deus. Pessoas, é muita informação, né? Josh também achou e dispensou a ajuda da médium, alegando que tudo aquilo que ela havia falado não passava de baboseira, ou, como eu gosto de dizer, conversa pra boi dormir. Ora, mas então, por que Dalton não acorda? Por que nenhum médico foi capaz de dizer o que ele tem? O ceticismo de Josh vai pra casa do caralho quando ele vê alguns desenhos antigos de seu filho, enquanto acordado, que comprovam a teoria de Elise, o que o faz voltar atrás na sua decisão. O equipamento é preparado na casa, câmeras, luz estroboscópica, tudo. O contato com Dalton é estabelecido através de Elise, e quando esse contato termina, vejam vocês o que acontece. Dalton? Então, as entidades malignas se revelam numa noite de intensa atividade sobrenatural, que é logo encerrada ao acender das luzes. Mas Lorraine e Elise têm uma revelação a fazer. Dalton tem um dom da projeção astral, não tem? Isso não é por acaso. Esse dom foi passado de Josh para ele, ou seja, Josh, quando criança, também teve problemas assim, quando uma velha assombrava o garoto, coisa que foi inclusive captada em fotos, onde a velha chegava cada vez mais e mais perto de Josh, querendo levá-lo pro além. Problema praticamente idêntico ao de Dalton. Isso quer dizer que não havia ninguém melhor para buscar Dalton lá no além do que Josh, seu pai. Então isso é preparado e Josh sai de seu corpo. Eu vou chamar espírito astral de Josh apenas de astral, beleza? Para ficar mais fácil. O astral de Josh entra no além, onde entidades malignas e benignas o rodeiam, e ele vai atrás de Dalton.
As coisas que ele vê lá dentro são completamente assustadoras e obscuras, diante de um breu total auxiliado apenas pela luz de sua lanterna, até que ele encontra uma porta vermelha, a mesma que ele já havia visto em um dos desenhos de Dalton. Só que como nem tudo são flores, uma entidade sombria tenta impedir que o rapaz atravesse a porta e, em função disso, um duelo é travado, mas o Josh sai facilmente vencedor. Além da porta, Josh finalmente encontra seu filho acorrentado, mas tirá-lo dali não é tão fácil. Acho que é só achar a chave. Beleza. Mas primeiro Josh teria de ter um papo reto com uma espécie de demônio, descrito por seu filho através de Elise na sessão anterior como o homem com fogo no rosto. Josh pega seu filho e na menor brecha foge com ele, tentando sair da vista e do controle do demônio que havia se apoderado de Dalton. Renee, enquanto Josh viaja, chama seu marido para que ele consiga sair do além, encontrando a saída através da origem da voz de sua esposa. Só que da mesma forma que Josh ouvia, os espíritos, e dessa vez essa é a palavra certa, das entidades que moravam no submundo também ouviam. E dessa maneira, alguns deles conseguiram entrar no mundo real, atacando e assombrando Lorraine, Elise e todos que estavam na sala enquanto Josh viajava. Do lado de lá, Josh revê a velha que assombrava seus pesadelos, entre aspas, e a vence mais ou menos através do menosprezo. E é nessa hora que os astrais, tanto dele como de Dalton, retornam aos corpos e à realidade. Juquiba, final feliz? Então, não. Calma. Josh foi lá agradecer a Elise por ter reapresentado a ele uma nova visão de mundo e tudo mais, mas Elise sente que aquilo não acabou e tira uma foto de Josh, mesmo sabendo que ele não suporta isso. Bom, ele ficou irado e matou a mulher numa fúria completamente inexplicável. O importante mesmo é que a foto revelou uma coisa assombrosa. Ao Renee chegar na sala, onde Josh matou Elise, ele não estava mais lá. Renee, apavorada, depois de tanto procurá-lo e não encontrá-lo, encontrou a câmera em que a foto foi tirada caída no chão, e nela, o que era para ser a imagem de Josh, se revelou a imagem da velha que o assombrava, ou seja, cerveja. Josh não voltou para seu mundo, a velha veio no seu lugar. Sobrenatural, ou Insidious, é o primeiro filme da franquia Sobrenatural ou Insidious de terror sobrenatural e fantasia, tendo essa primeira parte sido lançada em 2010 e distribuída pela Film District. O longa é aceitíssimo pela crítica e o público em geral abraça o filme. Eu mesmo não conheço ninguém que não goste de Sobrenatural, que foi pedido por várias e várias pessoas aqui nesse canal, como você já viu aí no começo. O filme é produzido por James Wan, um japinha encardido para filmes de terror, hein? Ele dirigiu Invocação do Mal e esteve envolvido em todos os jogos mortais, para você ter uma ideia. O IMDb registra 6.8 de média, ou seja, nota azul, e as receitas de bilheteria beiraram 100 milhões de dólares. Na primeira vez que eu vi Sobrenatural, eu confesso que não gostei muito, porque envolvia viagem astral, e ou melhor, é uma coisa que até hoje eu não consigo engolir. Mas revendo o filme, inclusive quando revi para fazer a review, eu percebi que existe uma história bacana por detrás do filme. Não uma história real, mas um enredo bacana. Logo logo tem a review do 2, e a Film District já confirmou o terceiro capítulo dessa franquia que muito em breve estará nos cinemas. Dada todas essas informações, Sobrenatural comigo tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Renee, I'm right here. Por uma daquelas criaturas, fatalmente se tornava uma delas. Não importava se a pessoa não tinha coração, pernas, braços, e então a casa se viu empesteada daqueles seres, com apenas Paquita, Lionel e tio Les e alguns poucos outros amigos buscando um lugar onde se proteger. Durante essa perseguição, Lionel reencontra aquele símbolo que a avó de Paquita lhe deu para usar como proteção, e esse artefato revela um baú onde fotos do passado do pai do garoto estavam esquecidas. Vale ressaltar que Lionel perdeu seu pai num acidente, num afogamento, e essa lembrança vinha à tona em sua cabeça sempre que ele via grandes quantidades de água. Eis que depois de certo tempo, o garoto aparece com um cortador de grama no salão,
onde se concentrava a maior parte da chacina, e ele mesmo decidir a caça e exterminar uma por uma daquelas criaturas, mesmo que isso fosse difícil e levasse tempo. Afinal, essas coisas quase levaram Paquita para casa.